Recentemente eu tive a perda do meu pai, que o Senhor o recolheu. A igreja esteve orando pela causa. Eu não agradeci lá no grupo da igreja, quero agradecer aqui aos que estão presentes, pelas orações, pelo carinho. Entretanto, ocorreu exatamente o que Deus já havia determinado para acontecer. E eu não estou triste pelo ocorrido, que o Senhor recolheu meu pai. Eu estou feliz pela história dele, pelo legado em que ele deixou, e o mais importante, porque ele partiu em Cristo Jesus. Isso é que nos alegra, isso é que nos conforta, que nos consola. Isso é muito importante. Então, eu, analisando toda a situação, eu posso dizer que eu estou alegre, porque o Senhor cuidou dele em todo o tempo, sempre um servo íntegro, em toda maneira de viver, e no final, a melhor coisa aconteceu. Partiu em Cristo Jesus, com seus 82 anos de idade, vivendo bem. Então, louvado seja Deus pela vida do meu pai e pela partida dele. Obrigado à igreja que esteve intercedendo por esta causa. Agradeço a todos, agradeço a Deus por estar aqui nesse momento tão importante da palavra, para ministrar a palavra de Deus. Também agradeço a minha família, que é de suma importância, a minha esposa, o meu filho Lucas. Eles fazem parte do ministério, a qual o Senhor colocou em minhas mãos. Agradeço ao bispo, à pastora, pela oportunidade. Agradeço a toda a igreja que vai estar atenta à palavra de Deus. Não vai ficar mexendo em celular, não vai ficar falando, não vai agir de forma inconveniente, vai ficar atento à palavra de Deus, né? Eu agradeço à igreja por isso também. Agora, nós iremos ler a palavra de Deus, que ela se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que vai falar sobre a igreja de Laodiceia, e está escrito assim. Para não haver confronto de leitura, se você quiser acompanhar no telão, acredito que seja melhor. Se você tem a facilidade de ler na sua e ler na King James, ótimo, dá mais compreensão para você que consegue fazer isso. Eu não consigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não precisei de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então essa é uma das cartas, chamada as 7 cartas do livro do Apocalipse.
e essa é a última das 7, que é a igreja de Laodiceia. É bom que você entenda qual o contexto da época, para poder entender a palavra de Deus. Não basta simplesmente eu jogar para vocês uma leitura e não fazer devidamente a explicação destas cartas, dos versículos que nós vamos ler um por um, é claro, se estiver dentro do tempo, e vamos estar explicando, pois a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e aprendemos com o passado dos nossos irmãos em Cristo e daqueles que também não eram irmãos, dos que se afastaram, e aprendemos com tudo que tem na Bíblia. Então ela continua sendo a nossa regra de fé e prática. E a igreja de Laodiceia é diferente das outras igrejas, porque as outras igrejas recebem críticas e recebem elogios, enquanto a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio. Uma igreja considerada apóstata. O que significa a palavra apóstata? A palavra apóstata significa afastado. Em outras palavras, desviado. Uma igreja que tudo leva a crer, não tem nenhum elogio. A igreja de Sardes, Jesus disse para a igreja de Sardes que ela tinha nome de que vives, mas estava morta. Mas a igreja de Sardes, ele faz um elogio. As demais igrejas, elas recebem elogio. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas recebem só elogios. As demais recebem elogios e críticas, enquanto que a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio. Uma igreja apóstata, afastada da presença de Deus. E nós identificamos na história da igreja de Laodiceia que é uma cidade, porque nós precisamos ver o contexto da época. O contexto da época é aquilo que está ocorrendo, e aí por conta do que está ocorrendo, Jesus envia uma carta à igreja que está em Laodiceia. Laodiceia é uma cidade da Ásia Menor, e atualmente a Turquia. Isso tudo faz parte, e é interessante você saber, para você entender a mensagem que Cristo está enviando para aquela igreja e um aprendizado para os dias atuais. Então a igreja de Laodiceia, que está numa cidade próspera, uma cidade que tem recursos financeiros, o comércio daquela cidade é bom, e isso reflete na vida dos crentes, e não somente dos crentes, mas de toda a população de Laodiceia. Portanto, aquela cidade, ela tem várias características, e Jesus, ele envia uma carta para aquela cidade numa linguagem que eles possam entender. E nós, dessa época, é que devemos estudar para entender por que Jesus disse àquela igreja: tu és morno, tu não és frio e nem quente. Porque Jesus disse: olha, compra colírio. Mas Jesus não ia falar por acaso, compra colírio. Tem um contexto por trás disso, que vai dizer por que ele diz tal frase, tal palavra, por que ele afirma algumas coisas dentro dessa carta que ele está escrevendo. Então aquela linguagem que Jesus usa com aquele povo lá, é uma linguagem que é compreendida por todos, e a minha intenção é desmistificar essas palavras que ficam difíceis nos dias atuais, para o nosso entendimento, para um aprendizado e praticidade do que nós estamos aprendendo no dia de hoje. Então, o tema dessa noite é Deus ou Mamon, ou como colocou um ponto de interrogação, Deus ou Mamon? Quem é que nós estamos servindo? É Deus ou Mamon? Deus você já sabe que é o soberano, o eterno. Agora, Mamon é uma palavra pouco conhecida. Essa palavra Mamon, ela tem por significado riquezas ou dinheiro. Josué não é um demônio, não é uma entidade maligna, não.
Mamon é uma palavra que vem de origem aramaica e tem por significado riqueza ou dinheiro. Agora, uma entidade maligna, ela trabalha por trás, né, para que a pessoa fique servindo a Mamon, que são as riquezas. E nós identificamos que a igreja de Laodiceia, ela servia a Mamon, servia às riquezas. Pelo texto que nós agora lemos, nós podemos identificar que ela dizia assim: somos ricos e de nada precisamos. Então era uma igreja que tinha condição financeira, tinha uma boa condição financeira. Então, por conta dessa condição financeira, eles acreditavam que serviam a Deus, mas na verdade eles estavam servindo a Mamon, às riquezas, ao dinheiro. E nós vemos que hoje tem-se um evangelho barato, um evangelho que não tem respaldo bíblico, que leva as pessoas a estar servindo a Deus, vou colocar entre aspas, que na verdade não está servindo a Deus, porque ele vai exatamente para a igreja para ganhar dinheiro, é o interesse. A pergunta que eu faço para mim, para você e para você ouvinte da palavra de Deus, que vai assistir no canal do YouTube Servo Sou, eu estou na igreja por causa do que Deus tem para me oferecer, ou eu estou para ganhar dinheiro, para ter mecanismo da palavra para ganhar dinheiro? O que eu estou fazendo na igreja? Eu estou servindo a Deus ou a Mamon? O que eu estou fazendo hoje aqui? É por uma porta aberta de emprego, uma porta aberta de um bom negócio? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui pelo que Deus, pelo que Ele é, ou porque eu quero recursos financeiros para a minha vida? Então, aqui pelas Sagradas Escrituras, nós vamos ter uma palavra que vai nos despertar para isto, porque no decorrer da caminhada, meus irmãos e irmãs, nós vemos que muitos pregadores, cantores, líderes cristãos estão se perdendo, se afastando do evangelho na caminhada. Nós vemos, pastor Flávio, que muitos pregadores hoje, eles cobram um absurdo para pregar a palavra de Deus, cobram 5, 10, 15, 20, 40 mil, e eles já não fazem mais esse trabalho de pregar a palavra, não é pelo ministério o qual Deus chamou para ele fazer, ele faz simplesmente para ganhar dinheiro. É isso que movimenta eles. Então eles não pregam mais a palavra porque é um chamado e ele ama fazer isto. Não mais. Agora eles estão pregando, estão cantando, estão enricando e vão para as redes sociais exibir, ostentar aquilo que eles estão ganhando. É porque eu estou com o terno tal, é porque eu estou com a bolsa tal, eu estou com o celular tal, eu estou com isso, estou com aquilo, e exibindo o que eles estão ganhando com o povo de Deus. Infelizmente. José, mas isso acontece só com esse povo aí, conosco jamais vai acontecer. Ora, Jesus esteve aqui e Satanás ofereceu muitas coisas para ele, e entre elas havia riqueza. Olha, se tu me adorares, eu te darei todos esses reinos da terra, reino, governo, poder, dinheiro. Então também foi oferecido para Jesus. Se foi oferecido para Jesus, vigia, crente, porque uma hora vai ser oferecido para você servir a Deus ou a Mamon. Entende? Uma hora vai vir uma oportunidade para você. Olha, você faz aqui para mim e eu vou te dar aqui por fora um dinheirinho aqui, meu irmão. Olha aqui, eu vou te dar aqui, 5 mil, 10 mil. Aí você diz, não, eu não sirvo. Aí ele vem com 50 mil para te fazer desviar do propósito que Deus tem na tua vida. Uma hora chega para nós. A pergunta que fica hoje é: será que eu estou servindo a Deus ou a Mamon? Ei, e quando vier aquela oportunidade, aquela boa oportunidade, será que eu vou abandonar? Será que eu vou resistir? Ou eu vou abraçar a causa de servir a riqueza?
E nós vemos que pelas Sagradas Escrituras encontramos muitos servos de Deus que se desviaram no decorrer da história dele. Nós vamos aprender aqui na palavra de Deus. Então o primeiro versículo, William, que eu vou ler é o versículo 14. Eu vou saltar alguns versículos. O versículo 14, a carta é escrita ao anjo ou ao pastor daquela igreja, para que este pastor ele passe para a membresia e entender o que estará acontecendo com eles mesmos. Então ele diz: ao anjo da igreja que está na cidade de Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Deixa eu falar aqui sobre, não falo sobre o Amém, vou falar sobre a questão que Jesus é a testemunha fiel. Ele, Jesus, unicamente Jesus é a testemunha fiel. Testemunha no nosso português tem a ver com aquele que viu, aquele que presenciou, aquele que esteve lá, ocular, testemunha ocular, esteve lá. Então Jesus, ele é a testemunha fiel de Deus, e isso é exclusivamente dele, porque ele esteve lá no céu e deixou o céu, a sua glória, o seu poderio, a sua majestade, e ele desce à terra para ser testemunha aqui do próprio Deus. Lá em João, no capítulo 3, o versículo 13, está falando sobre isso. João, capítulo 3, versículo 13. Ele diz o seguinte, ninguém jamais subiu ao céu. Agora fica uma pergunta, quero saber de vocês. Espera aí, ninguém jamais subiu ao céu. E Elias, subiu ou não subiu ao céu? Hein? Jesus afirma que ninguém subiu ao céu. Elias subiu ou não subiu? Enoque, subiu ou não subiu? Responda essa daí, Patrícia. Acertei seu nome, acertei? Tá certo. Eu errei agora. Eu errei anteriormente. A não ser aquele que veio do céu. Espera aí, Jesus está dizendo assim: a não ser aquele que veio do céu. E então Jesus, neste texto, ele se identifica como aquele que desceu do céu, para ser testemunha do próprio Deus. Então Jesus, ele diz assim: eu sou testemunha, eu estive lá com ele, estava do lado dele, eu desci do céu para ser a testemunha fiel e verdadeira, porque aquele povo estava imaginando, aqueles estudiosos, eles diziam que Moisés, ele subiu ao céu. Isto não é bíblico, tá? A Bíblia diz que Moisés recebeu as tábuas, recebeu no monte, e não ele subiu ao céu, ele recebe do monte, e do monte ele desce para levar para o povo. Então o povo dizia: Moisés subiu ao céu, e do céu ele recebeu as tábuas e trouxe para o povo. Então Moisés é uma testemunha verdadeira, mas na verdade isso não ocorreu. O que ocorreu é que Jesus, que estava no céu, somente Jesus que estava no céu, desceu e é uma testemunha verdadeira. Portanto, Jesus é a única testemunha verdadeira, conforme o significado da palavra. Então, enquanto Jesus é verdadeiro, ele contrasta com a igreja que estava em Laodiceia, que não era uma igreja autêntica, não era. Era uma igreja apóstata. E então ele continua falando aqui sobre essa questão. Aí nós vamos para o versículo 15, Apocalipse 3, 15. Eu vou ter que saltar, pular algumas coisas. Bom, aqui o versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Eu queria que você entendesse uma coisa. A partir de agora, deleta aqui agora, nesse momento, deleta da sua mente a nossa cultura de dizer que crente bom é crente quente. Deleta agora, essa é a nossa cultura, tá bom? Deleta, só para me explicar essa questão. Porque ele diz aqui, volta para o versículo lá, por favor. Ele diz o seguinte, conheça as tuas obras, igreja de Laodiceia. Aí ele diz assim: sei que não és frio nem quente. Opa! Ele diz assim: esse crente aqui, ele não é nem quente e nem frio. Antes, ele diz: olha, embora eu desejaria que você fosse crente de Laodiceia,
quente ou frio. Hoje, na nossa cultura, se eu disser, esse é um crente frio, é ofensivo na nossa cultura. Não, porque o crente tem que ser quente. Mas Jesus está dizendo assim, eu preferiria que você fosse quente ou frio. Ele está dizendo que ele desejaria que a pessoa fosse frio. Aí eu não entendi, Josué. É por isso que nós temos que ir lá para o entendimento dessa linguagem lá da época. Por que, Josué? Porque lá naquela época existiam 3 tipos de água. É aqui que você vai poder entender porque que Jesus Cristo desejou que os crentes, os laudicenses, são os crentes de Laodiceia, fosse quente ou frio. Ele não queria que eles fossem morno. Por quê? Porque lá naquela região existiam 3 tipos de água. Uma era as águas quentes da cidade de Herápolis, uma cidade vizinha. E também tinha as águas frias de Colossos. As águas quentes, preste atenção, crente, para você entender. As águas quentes de Herápolis era uma água medicinal, usava para a saúde, era uma água boa, ela tinha um benefício para o cidadão que usasse aquela água. E também tinha a água fria, que era boa para tudo, para beber, para tomar banho, para tudo, uma água potável, boa mesmo em todos os aspectos. Então, ele diz que ele preferiria que o crente de Laodiceia fosse quente, que era medicinal, tá? Ou preferiria que ele fosse fria, porque era uma água boa para tudo, um crente que é bom para tudo. Então ele queria um crente quente, que era medicinal, ou fria, que era bom para tudo, um crente aprovado. Então ele faz um paralelo entre a água e o crente aprovado. Era isso que desejava Jesus Cristo aos laodicenses naquela época. E nos dias de hoje, trazendo aquela cultura da época para agora, Jesus quer que nós sejamos uns crentes quente ou frio. Esquece a nossa cultura dizer que o crente tem que ser quente neste momento, tá? Neste momento, devido à explicação. Então, veja só. Então Jesus aqui ele está dizendo, eu não quero que vocês sejam um crente morno. Por que morno? Morno era o tipo de água que existia na cidade de Laodiceia. Por isso ele diz, porque a água morna, ela não tinha utilidade como a água quente tinha, não tinha utilidade como a água fria tinha. Era uma água que causava ânsia de vômito e provavelmente o vômito. Então ele compara a água da cidade de Laodiceia aos crentes mornos de Laodiceia. Então ele diz assim, quando ele diz assim, eu estou a ponto de vomitar vocês, crentes de Laodiceia, ele está dizendo a mesma coisa que acontecia quando alguém toma uma água morna, porque essa água morna ela provoca vômito. Então ele diz assim, olha crente, vocês não são nem quente nem frio, vocês são morno. Pelo fato de ser morno, eu estou a ponto de vomitar vocês. Eu vou jogar vocês para fora da minha presença definitivamente. É isso que Jesus estava dizendo para aquela igreja de Laodiceia. E a aplicação para os dias atuais, para o que é? Será que o que nós estamos fazendo está provocando Jesus a ponto de nos jogar para fora definitivamente da presença dele? O que eu e você estamos fazendo para Jesus dizer se eu sou quente, ou se eu sou morno, ou se eu sou frio? O que ele está dizendo para mim hoje, para a igreja brasileira hoje? Para que esse tempo? Para me pensar. Que tipo de crente que eu tenho sido? Não, José, porque tem que ser um crente quente. O crente
quente, ele pula, ele glorifica, ele cai, ele rola no tapete, ele sobe na coluna. O crente quente, ele sobe no monte, ele desce, ele faz tripulia, ele arrebenta a cadeira, ele dá tapa na cara de irmão quando ele está cheio do poder de Deus. Esquece aí, esquece aí. A maioria disso daí é tudo emocionalismo, é só um momento. O crente autêntico, o crente que é quente, o crente que é frio, levando para o contexto da época, o crente que é quente e frio, o crente, ele tem um caráter ilibado, ele é um homem de uma palavra só, é um homem que honra a esposa, é um homem que honra os seus filhos, é um homem que honra onde ele trabalha, é um homem que honra e ele tem um testemunho que fala por ele, é um homem que ele honra tudo que ele faz, ele está de acordo com as sagradas escrituras, ele é praticante da palavra de Deus, ele é um cidadão de bem, é um homem que diz: ali está um crente verdadeiro, olha, ó, aquele ali é verdadeiro. Mas esse tipo de cristão que pula, que sapateia, que cai, que rola, é tanta coisa que a gente vê na internet o cidadão fazendo, mas que lá no serviço ele está chamando palavrão, ele está xingando, ele está brigando por causa do Lula, ele está brigando por causa do Bolsonaro, ele está brigando por causa do time, ele está xingando, ele perde a amizade, ele trai a esposa, ele bagunça com a família, ele desonra o filho, ele desonra o patrão, ele desonra o seu bispo, ele desonra o seu pastor, ele desonra todo mundo. Esse aí é o crente morno. Precisamos ser crentes verdadeiros, como os crentes que Jesus Cristo, que a igreja de Laodiceia deveria ser, ou crente, ou quente, ou frio. Pessoa que tem um caráter verdadeiramente de acordo com as sagradas escrituras. Não são crentes que estão aí entregues a tudo que o mundo oferece. São crentes que estão na igreja para servir a Deus verdadeiramente, e não por interesse financeiro, ou interesse de uma cura na vida dele, ou na cura de um familiar dele, porque muitos estão vindo para a igreja, então quando estão na igreja, naquele objetivo de receber uma porta aberta, um emprego, uma promoção, ou uma empresa para se abrir, ou uma cura na família, uma libertação de vícios, aí ele está ali por enquanto, mas quando ele recebe, ou ele percebe que passou muito tempo, ele não recebeu, ele vou embora, já recebi a minha bênção, o que eu vou continuar fazendo aqui? O que eu queria aqui? O que era, hein? Eu queria a bênção, já recebi, pastor Flávio, agora é a hora, vou fazer a minha vida do que eu quero, vou ficar aqui nada, já recebi. Então esse tipo de pessoas estão vindo constantemente para os templos cristãos, evangélicos, e quando eles recebem a bênção, eles voltam para a sua vida, não querem servir a Deus, eles querem servir a Mamon, é só as riquezas. E muitos, como a igreja de Laodiceia, uma igreja apóstata, muitos cristãos hoje já estão na igreja somente para servir a Mamon, porque o negócio dele é ganhar seguidores nas redes sociais, seguidores aonde eles vão pregar, porque agora o negócio é ganhar dinheiro, é por pregação, é 200 mil reais para ir cantar em determinado programa, é cantora fulana de tal que vai cantar agora para abrir o carnaval. Uau! Esses são os crentes da atualidade, estão agora não para servir a Deus, mas que por 100 mil reais, 80 mil reais, eles vão lá e ganham o seu dinheiro, e acham que está tudo normal, mas são crentes que são verdadeiros apóstatas, se afastaram da presença de Deus, não tem mais compromisso com Deus, só querem agora ganhar o seu cacique, e por menos de 30 mil e uma antecipação de 20 mil reais na minha conta, eu não vou pregar. E mais,
tem que ter um hotel 5 estrelas, tem que ter um hotel com toalhas quentes, não sei o que, meu amigo, o que é? É Salomão? É agora? É agora na atualidade? Pois é, esses são os crentes de Laodiceia, a igreja apóstata. Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Contigo, meu irmão, vai ser assim como aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu estava querendo muito uma casa, estava vivendo em um lugar desagradável demais. Era muito bailão naquele lugar que eu vivia. Era muito funk, era muito pancadão, era tuque, 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 tuque. Toda noite, meu irmão, ninguém aguentava. Era o Satanás encarnado naquela rua, e eu pedindo: Jesus, me dá uma casa, eu quero sair deste lugar, Jesus. Jesus, e passa 1, passa 2 anos, e passa 3, e passa 4, e Jesus, me tira deste lugar, eu quero uma casa. E então eu fui, esse negócio de encontro aí com esse povo aí, que tem casa do governo, né? Aí eu vou lá, é para lá que eu vou, então não tem condição financeira, então vou para lá. Então assim eu fui. Presta atenção, crente, que é assim que o diabo vai tentar te tirar da presença de Deus, que parece ser coisa simples, mas é dessa forma que ele vai deturpar o teu caráter cristão. É assim que ele vai te levar para servir a Mamon. Então cheguei lá, o moço, que também era um crente, só que era um crente de Laodiceia. Esse crente de Laodiceia, que estava lá servindo a Mamon, ele disse assim: chega cá, meu irmão, chega cá, irmão, chega aqui, vamos conversar aqui, não, aqui é só no canto, aqui eu e você aqui. Meu irmão, é o seguinte, presta atenção, se você me der R$2.000, naquela época valia mais do que isso, R$2.000, eu vou fazer aqui um trabalho que você vai receber, você vai passar na frente de todo mundo, vai receber a sua casa e vai sair da onde você está morando. E o que eu mais queria naquele momento, bispo, era sair daquele tuque, 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 que eu não aguentava mais. E então essa oportunidade era única, era o jeito de eu sair daquele lugar. E aí ele diz: R$2.000, você me paga até parcelado, meu irmão, e eu vou te colocar aqui, vou te favorecer no sorteio, você vai ganhar a casa, vai morar, e os outros vão ficar aqui na fila, porque eles não estão me dando os R$2.000, é garantido. E eu fiquei pensando: rapaz, o crente de Laodiceia me ofereceu, já aquele lá que serve a Mamon, ele me ofereceu tudo isso com essa facilidade, e eu tenho como parcelar para ele, eu vou pagar esse negócio, rapaz. Vai dizer que você também não balançava no tuk-tuk? Eu balancei, eu fiquei pensando: é agora, eu vou sair daquele lugar desse jeito. Mas depois veio assim: mas espera aí, Espírito Santo, espera aí, é honesto o que você está fazendo? Isso é a atitude de um servo de Deus? Subornar? É esse o papel de um servo? Então, quando eu pensei nisso, eu falei: não, eu não fui feito para isso. Glória a Deus. Eu sirvo a Deus. Amém. E não a Mamon. Então vem oportunidades, meu irmão, vai vir oportunidades para você. Esteja pronto para dizer não a Mamon. Vem. Ah, não vem não, Jesus, eu sou blindado. Vai nessa de ser blindado, que não venha uma oportunidade para você servir o Satanás através do dinheiro. Vai pensando que não vai vir essa oportunidade, vai sonhando com isso. Agora eu vou ler para vocês Mateus capítulo 6 e o versículo 24, e eu vou citar algumas pessoas que passaram de servir a Deus para servir a Mamon. Então lá no versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Entende? Que servir às riquezas ou ao dinheiro, você não pode servir a Deus. Você tem que ser o senhor do teu dinheiro, ele que tem que te servir, e não você servi-lo. Quando que você identifica que está servindo as riquezas? Quando você se submete a ele, você deixa de ser um servo de Deus, deixa de ser honesto no que você faz, abandona as coisas de Deus para servir as coisas do mundo.
Quando você está desobedecendo a palavra de Deus para servir as riquezas, você está servindo a Mamon. Aí você diz, não, mas eu vou servir aos dois. Não tem como, impossível. Jesus diz, ou você serve a ele, ou você serve as riquezas. E muita gente estão abrindo mão da sua salvação, ou de nem querer salvação, por causa do dinheiro. Quando aquele homem disse assim, eu já guardo os mandamentos, eu estou fazendo tudo. Aí Jesus disse, então tá bom, vai e vende tudo que tem e divide com os pobres. Aí ele olhou e disse assim, não, eu tenho muita riqueza, você está maluco? Você acha que eu vou vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Não, não. Então aquele servia a Mamon e não queria servir a Jesus Cristo. Agora o dinheiro, presta atenção, crente, presta atenção, essa aqui, ó. O dinheiro não é maldito. A riqueza não é maldição na vida de uma pessoa. Não é, Josué? Não. Ah, mas a Bíblia diz, Josué, que o dinheiro é o mal, é a raiz de todos os males. Isso. Não é o dinheiro que é 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 10. Alguém diz, dinheiro é maldição, dinheiro é maldito. Não é. As pessoas que tornam o dinheiro maldito na vida dele. A riqueza não é maldita. Eu posso ter meus bens materiais, tudo honestamente, servindo ao Senhor. Eu posso ter uma boa casa, um bom carro, tudo de acordo com a soberana vontade de Deus, trabalhando honestamente naquilo que você faz. O dinheiro é bênção na tua vida, então faça servindo ao Senhor, e aquela riqueza vai ser bênção na tua vida, tá bom? Então o dinheiro não é a raiz de todos os males. E o que é, Josué? É o amor ao dinheiro. É diferente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você ama mais a Deus do que ama mais a riqueza do que a Deus. Esse é o problema, tá? Mas isso nós vemos que quando você não está equilibrado no que você faz, esse é o problema. Nós vemos que Judas, servindo a Deus ali, passando todo aquele período, Judas, ele dizia assim, para que gastar esse perfume aí caríssimo, poderia vendê-lo e fazer o que com ele? E dar dinheiro aos pobres. Mentira dele, ele era o tesoureiro lá da época, ele cuidava das ofertas de Jesus, e o dinheiro que entrava lá, ele estava roubando, ele já estava servindo a Mamon, entende? E foi por uma quantia de moedas que Judas entregou Jesus, entende? Então a pergunta que fica é, eu estou vendendo Jesus por qual riqueza? Pelo que eu estou trocando Jesus? Será que eu estou fazendo alguma coisa em relação à minha vida pessoal, econômica, que eu estou substituindo Jesus? É para se pensar. Queridos, nós vemos que os soldados que guardavam o templo, que guardavam Jesus, eles subornaram eles para falar a mentira, dizendo que Jesus Cristo não ressuscitou, mas que foram os discípulos que levaram Jesus Cristo. Nós vemos que Balaão, quando ele vai profetizar, ele é oferecido a ele riquezas, que ele estava de olho na riqueza, e aí ele vai para lá para profetizar, mas ao profetizar, Deus dá uma palavra de bênção na vida do povo, mas a intenção dele era ficar rico, dessa forma, profetizando. Então, queridos, o que nós temos visto nos nossos dias, na atualidade, são pessoas que querem falar, que querem profetizar, que querem pregar, mas querem pregar só pensando em riquezas, só pensando em bens materiais, não querem mais servir a Deus, meu irmão. Isso vai acontecer. Vem oportunidade para você, para mim. Vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua hora também. Então esteja atento a isto, porque muitos no decorrer da história se perderam
por conta dessa questão dos bens materiais. E a igreja lá de Laodiceia, do versículo 17, Apocalipse 3:17, diz assim, ó. Apocalipse 3:17 diz o seguinte: aquela igreja já estava longe da presença de Deus, longe, muito longe da presença de Deus. Aí ele diz assim: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Olha que igreja avarenta. Eu tenho dinheiro, eu não estou precisando de mais nada, estou rico. A igreja dizia isso, os crentes lá de Laodiceia diziam isso: preciso de mais nada, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de liderança, eu não preciso de mais nada, eu tenho dinheiro, a minha riqueza. Ou seja, eles serviam a Mamon, e eles diziam que por conta daquela riqueza que eles tinham, eles estavam bem espiritualmente. Riqueza financeira não evidencia a situação espiritual que a pessoa vive. Ah, mas o fulano lá é uma bênção, ele é uma bênção, é um homem de Deus, porque ele tem riqueza material. Isso não é evidência de vida espiritualmente bem. Nós vemos a questão entre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é o oposto da igreja de Laodiceia. Era uma cidade pobre que refletia nos cristãos de Esmirna. A igreja de Esmirna, Jesus disse para ela o seguinte: olha, vocês são pobres, mas para mim vocês são ricos. Vocês são pobres financeiramente falando, mas espiritualmente vocês são ricos. A igreja de Laodiceia, eles dizem assim: nós somos ricos e não precisamos mais de nada. Mas a igreja de Laodiceia, Jesus diz o que para eles? A igreja diz assim: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Aí Jesus diz o que para ela? Não reconhece que és miserável. Aqui Jesus não está falando de riqueza financeira, está falando de questão espiritual. Vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Então Jesus faz um paralelo entre questão espiritual e material. Então Jesus está dizendo: vocês acham que porque vocês têm condição financeira vocês estão bem espiritualmente? Não, vocês estão mal, vocês são miseráveis, precisam de mim, vocês são pobres espiritualmente. Então nós vemos hoje que para algumas lideranças evangélicas, e eles até falam assim, até eu vi um pastor aí de uma igreja, aquela igreja do Pombinho, sabe? Você sabe, você não quer dizer, a igreja do Pombinho, ele disse o seguinte: olha, você que não tem dinheiro, isso mostra que você não tem Deus na tua vida. Coitado, acabou com a minha vida, eu sem dinheiro, o cara diz isso, rapaz. Isso não se fala, meu amigo, isso não se diz. Questões financeiras, pregadores que vão pregar e eles chegando lá, eles humilham aqueles que nada têm, como a igreja de Corinto estava fazendo com aqueles que nada têm, porque lá na questão da ceia, havia uma questão ali de superioridade por parte de alguns naquela igreja. Então lá eles humilhavam aqueles que não tinham nada para comer, porque levavam, olha, lá era assim, na ceia, uns levavam muito porque tinha muito, e outros não levavam nada porque não tinha nada ou levava pouco. Aqueles que levavam muito, que tinham muita condição financeira, eles chegavam, faziam os seus banquetes, porque era uma janta naquela época, a ceia era uma janta, ou uma janta à parte da ceia, e aí eles estavam comendo bastante, e enchiam a barriga, e bebiam muito, enquanto outros passavam fome, e não bebiam nada, e eles estavam humilhando, ou seja, aqueles crentes que tinham muito dinheiro, humilhavam aqueles que não tinham muito dinheiro, ou seja, a igreja de Laodiceia se exaltava, e a igreja de Esmirna se humilhava. Aí veio Jesus, abateu a igreja de Laodiceia, e exaltou a igreja de Esmirna. E muitos pregadores chegam e dizem: ei, olha aqui essa aqui, olha essa aqui, crente, olha, para você entender como é que é hoje a situação. O pregador, aquele pregador que fez muito sucesso, eu não posso falar o nome dele, mas a vontade é grande, mas não posso falar. Aí veja só,
Ele vai na igreja, chega lá, ele vê um carro, e um carro é um carro antigo, e no para-brisa do carro, ou na parte de trás, na parte da frente, está dizendo assim: é velho, mas foi Deus quem me deu. Então, na hora da pregação, ele pega o microfone e começa a pregar, e começa a exaltar a riqueza, e começa a pregar para o Deus Mamon, e levar o povo a servir a Mamon. E na hora ele diz assim: ei, você que tem um carro, ei, na multidão, ei, você que tem um carro lá atrás, no estacionamento, que eu vi, e eu vi escrito dizendo, é velho, mas foi Deus quem te deu. Eu quero te dizer que foi o Satanás que te deu aquele carro, não foi Deus. Hein? Irmão, que pregador é esse? Que cidadão é esse? A vontade é grande de falar o nome dele, mas não posso. Então hoje, os pregadores que deveriam levar ao povo a verdadeira palavra de Deus, estão levando ao povo a servir Mamon. Não estão instruindo o povo a ser rico espiritualmente, mas estão levando o povo a ser rico financeiramente, e humilhando aqueles que nada têm. Humilhando o meu povo, diz Deus, humilhando aqueles que nada têm, se exaltando, Deus está vendo. Deus é aquele, Jesus é aquele que se apresenta em Apocalipse capítulo 1, dizendo, ele tem os olhos como chama de fogo. Isso fala da onisciência dele, ele sabe de todas as coisas. Aqueles que estão humilhando a Andor que meia sé, avastui beia faz. Não se alegra com isso, igreja, mas seja humilde. Seja simples. Deus quer dar aos crentes também de Esmirna bens financeiros. Mas aqui tem crente, irmão, que não pode. Não, pai, tem crente. O cidadão, ele não pode ter R$1 na conta, rapaz. Jesus cuida dele desse jeito. Eu não posso dar dinheiro para esse crente, porque se eu der o dinheiro na conta dele, ele no outro dia ele vaza no mundo, ele não aparece mais na igreja, ele não me serve mais. Se eu der aí, se eu der R$10.000 na conta dele, esse moço aí, ele passa aí, 1 ano servindo na igreja, ele só volta quando acabou o dinheiro, aí ele volta. Então tem pessoas que não vão ter condição financeira boa, porque é uma forma de Deus preservá-lo na presença dele. Deus cuida da pessoa dessa forma, é o jeito. Tem pessoas que não podem mais ter saúde completa, porque se dar totalmente a saúde para ele, ele vai embora, abandona Jesus, ele fica assim. Se der para ele, irmão, ele diz assim, eu quero um carrinho, eu quero um carro, porque eu quero levar os crentes para a igreja, eu quero fazer evangelismo, eu quero, aí quando dá o carro para ele, ele vai para a Praia Grande, Rapaz, Jesus, me dá condição financeira, porque eu quero ajudar a obra, eu quero enviar para a África, eu quero enviar para não sei o que tem. Aí Jesus dá uma condiçãozinha para ele, e olha o que ele faz, ele sai da igreja, ele vai curtir a vida. Olha, deixa eu contar para vocês aqui como é que é a situação das pessoas. Eles não podem ter boa condição financeira, não podem ter, não vai ter, porque a forma que Jesus é onisciente. Não adianta você tentar enganar ele. Não, Jesus, se o Senhor me dá aí que eu vou fazer tudo bonitinho. Aí quando cai o dinheiro na conta, pronto, se transforma. Sabe aquele se transforma? Pois é o crente transforma-se. Ele se transforma, não serve mais a Deus, vai-se embora, não ajuda ninguém. Quando você fala assim, irmão, ajuda aí no projeto Abençoados para Abençoar, nós estamos ajudando uma pessoa aí, dá para você ajudar? Não, eu não.
Tem não. Rapaz, o cidadão agora ele anda com o escorpião no bolso. Não enfia a mão no bolso para ajudar ninguém, mas ele está pedindo: ô Jesus, me dá o dinheiro que eu vou ajudar todo mundo que vier eu vou ajudar. Não ajuda não ajuda. Ele serve a mamon, pessoas que estão só pensando no dinheiro, só pensando na condição financeira. Contar um testemunho para você ver como é que são as pessoas. Uma certa pessoa que, eu acho que talvez você tenha contado, mas eu conto de novo, não tem problema não. Aí o cidadão servia a Deus, ele servia a Deus numa cadeira de roda. Na cadeira de roda ele passou muitos anos, e ele estava lá: Jesus me cura, Jesus me dá essas pernas, porque eu quero pular, eu quero evangelizar, eu quero ir, eu quero voltar, Jesus me tira dessa cadeira de roda, me tira, Jesus me tira, quando foi um dia num culto, Jesus foi, pá, tirou ele da cadeira de roda, ele já se levantou da cadeira de roda, dando glória a Deus, aleluia, misturado e rolou, e sapateou e pulou, e foi aquela alegria total. Mas quando foi passando o tempo, aquele irmão começou a diminuir as vindas na igreja, já não era mais aquele servo fervoroso como ele era na cadeira de roda, agora ele já começa a se afastar um pouquinho, aí daqui a pouco ele vai se afastando, e de repente, quando vê o irmão está lá no bailão, aquelas pernas que Jesus deu para ele, que curou ele, agora essas perninhas ele está dançando o bailão, lá no forró, miserável. Tem coisas que Jesus não pode dar para você. Ele está cuidando de ti, crente. Josué, você não é como os outros pregadores. Não, eu não quero enganar você. Não, para enganar, vai para o YouTube, está cheio de pregador enganador lá. Quer ser enganado? Vai em outras igrejas, está cheio de pregador te enganando. É porque Deus vai te dar, Ele não vai dar nada, meu amigo, Ele vai dar quando Ele quiser, se for da vontade dEle. Não é porque se eu profetizo, meu amigo, não é assim que funciona, meu amigo. Deus é soberano, e Ele só faz aquilo que está de acordo com o que Ele quer na sua vida. Então vai dando glória a Deus, se alegrando na presença de Deus, porque Deus vai fazer exatamente aquilo que é bom para você. E aí você tem que fazer aquela oração: olha, seja feita conforme a tua vontade, meu Deus. E Deus vai te dar no tempo dele, na hora certa, e você vai continuar servindo Ele, não como a igreja de Laodiceia, tá? Mas como uma igreja de Esmina, a igreja verdadeira. Aí eu pulei vários versículos para só falar uma aqui para vocês. O versículo 19 diz assim: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Então Jesus escreve aquela igreja, não para dizer para aquela igreja: olha, vocês são os melhores, vocês estão bem, olha, eu quero vocês desse jeito. Não, Jesus escreve aquela igreja para dizer que eles estão errados. Não, porque hoje está uma bênção, Os pregadores, para fazer agenda, eles só pregam vitória. É vitória aqui, é vitória lá, parece a Vitória Souza. É Vitória Souza, não sei o que. E é só vitória, é vitória. Eu gosto da mensagem dela. Ah, não é que eu falei o nome dela, bispo? Não era para ter falado, né? Falei, pequei. É só mensagem de vitória. Levanta a mão para receber, levanta a mão com a chave. Eu vejo chaves descendo, eu vejo anjos subindo e descendo, eu vejo portas, eu vejo, é só mensagem de vitória. Aí aquele pregador, os irmãos chegam para o líder e dizem: líder, esse pregador aí é bom demais, é só mensagem. Olha, é o pregador bom, rapaz, traz ele de novo aí, isso aí é dos nossos. Por quê? Porque ele trouxe mensagem de vitória para alegrar o seu coração, para te enganar emocionalmente, porque a vitória só vem mesmo quando Deus mandar. Não adianta pregador dizer que a vitória vem, que não sei o que tem, que vai, que não vem, só vem na hora em que Deus enviar. E não adianta. Aí Jesus escreve à igreja de Laodiceia e diz assim: olha, eu repreendo e corrijo todos quanto amo. Então eu te amo, portanto eu te repreendo. Narcamanto ribecan larei calai sui.
A repreensão de Deus é boa para nós, é para nos manter na presença dEle. Ele não quer te perder, Ele quer que você se mantenha na presença dEle. Então, para isso, Ele te repreende, Ele te corrige, Ele diz que você está errado, para você se corrigir e voltar, ou manter-se na presença dEle. Aqui não tem presença, aqui não tem mensagem só de vitória, é mensagem conforme o Espírito Santo me direciona. Aí ele diz: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Mensagem de pregador que fica mandando o povo se arrepender não faz mais sucesso, pastor Flávio. Pregador que fica mandando o povo se arrepender, ele prega só uma vez. Algumas igrejas eu fui aí, preguei mensagem do inferno, nunca mais me chamaram para pregar sobre lá naquela igreja, porque eles descobriram que lá tem um inferno, que o povo vai para lá sofrer no inferno. Nunca mais. Não chama mais não, pastor. Aquele pregador lá, ele é doido. Falou aí um negócio aí que eu nunca tinha ouvido falar. Chama não, chama aquele Vitório Souza. Quem é o Vitório Souza? É aquele lá que prega só a vitória. Você sabe quem é, sabe? Eu só não posso dizer o nome, estou vigilante agora. Então, queridos, Jesus, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de você, Ele cuida da tua família, e Ele cuida trazendo mensagem para te despertar, abrir os teus olhos. Ele está cuidando, Ele quer manter. Sabe o que Ele tem para mim? Ele não tem essa riqueza, essa coisa que vai passar agora, não. Ele tem a eternidade. Anorabastui é frascom, bedescom, Ele tem uma cidade santa, forrada de ouro, águas cristalinas, fruto da vida. Ele tem eternidade para você. Agora, para aqueles rebeldes, igreja de Laodiceia, Ele tem um tal de chama de fogo, lago de fogo. Agora, para o povo, filho dele, Ele tem eternidade com Ele, querido. Então, quando Deus te repreender, diz: obrigado, Jesus, o Senhor está cuidando de mim. Obrigado, Jesus, por essa mensagem. É isso que eu tenho que valorizar, é a minha vida na tua presença. O restante é consequência de servir a ti. Então, por favor, agora bem forte para Jesus, hein? Para Jesus, uma linda salva de palmas para Jesus.